Haveria, porventura, uma ferida secreta que apenas os corações marcados pelo dedo de Deus podem verdadeiramente sentir? Hoje, mergulharemos não em águas rasas, mas nas profundezas abissais de uma verdade solene e muitas vezes solitária. As dores sagradas que somente os escolhidos do Altíssimo experimentam. Há na jornada da alma que atende ao chamado celestial momentos de provação tão intensos que parecem talhados por um cinzel divino, um sofrimento que o mundo não pode compreender e que a lógica humana não consegue explicar. Seria isso um mero acaso, um infortúnio do destino, ou haveria um propósito glorioso e eterno por trás de cada lágrima, de cada vale sombrio? Se você já sentiu o peso esmagador de uma caminhada com Deus que lhe trouxe desafios que ecoam no vazio da incompreensão alheia, se o seu espírito já gemeu sob um fardo que poucos parecem enxergar, então aquiete sua alma, pois esta mensagem é um bálsamo derramado para você. Permaneça atento até o último suspiro desta palavra, pois nas dobras destas verdades há um ensinamento poderoso, uma luz forjada na fornalha da aflição, esperando para incendiar a sua fé. Antes de desvendarmos este mistério, peço que, se o seu coração já sente a urgência deste chamado, inscreva-se neste canal, ative o sino da notificação como um atalaia em seu posto e derrame sua alma nos comentários, pois a sua voz, a sua dor e a sua esperança se unem a uma nuvem de testemunhas que fortalecem esta obra para a glória de Deus. Adentremos, pois, neste santuário de dores redentoras. A primeira e talvez a mais cortante das dores que um escolhido de Deus enfrenta é a lança gélida da rejeição. Ó alma querida, desde que os profetas ergueram suas vozes nos desertos e cidades antigas, aqueles que carregam em si a centelha de um chamado especial foram marcados pela incompreensão. Amigos que antes eram refúgio se transformam em estranhos. Familiares que deveriam ser o porto seguro olham com desconfiança. E a sociedade, em sua marcha incessante por aquilo que é visível e passageiro, os rotula como diferentes, como sonhadores deslocados da realidade. Não há fardo mais pesado do que carregar um propósito divino que a linguagem humana é pobre demais para articular. E por que isso acontece? Porque a visão que Deus implanta no coração do escolhido transcende o horizonte do comum. O Senhor acende em seu peito sonhos e missões que a lógica terrena não pode conter, que os olhos carnais não conseguem enxergar. E nessa disparidade de visão, um abismo se forma, um afastamento que, embora natural, não deixa de sangrar. O peso da rejeição pode lançar a alma em um deserto de solidão, mas não se engane, há um propósito soberano por trás de cada porta fechada. Deus, o divino oleiro, está usando a pressão da rejeição para moldar o seu caráter, para que sua dependência não esteja em aplausos humanos, mas unicamente na aprovação daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A rejeição, portanto, não é o fim da sua história. É o início de uma jornada mais profunda e íntima com o Criador. A rejeição, como uma onda implacável, arrasta a alma para as praias de uma outra dor profunda e silenciosa, a solidão. Muitos dos que foram selados por Deus para um propósito maior atravessam longos e áridos períodos em que se sentem terrivelmente incompreendidos, como se estivessem falando uma língua celestial que ninguém ao redor consegue decifrar. É como se o mapa divino que Deus lhes gravou no coração fosse invisível para todos os outros. Mas eu lhe digo, com toda a convicção do meu ser, esta solidão não é sinônimo de abandono. Pelo contrário, ela é um instrumento de Deus, uma ferramenta sagrada no processo de forjar um espírito inabalável. É no silêncio da solidão que a nossa audição espiritual se aguça, permitindo-nos discernir o sussurro suave do Pai em meio ao barulho ensurdecedor do mundo. O próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, conheceu a agonia da solidão em sua forma mais pura. Lá no Getsêmani, na noite que antecedeu a cruz, ele, que era o Verbo vivo, orou sozinho. Seus discípulos mais próximos, aqueles que haviam caminhado com ele, visto seus milagres e ouvido suas palavras de vida, adormeceram no momento mais crucial de sua jornada terrena.
O suor de agonia que se tornou como gotas de sangue escorria de sua fronte em meio a um silêncio cortante. E foi nesse abandono humano, nessa solidão esmagadora, que ele encontrou forças para se render completamente à vontade soberana do Pai. Lembre-se da promessa que ele nos deixou, gravada em Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, que consolo glorioso! Deus não desampara aqueles que ele escolheu. A solidão que você sente é, na verdade, uma preparação divina. É uma disciplina espiritual para que sua fé finque raízes não na areia movediça das circunstâncias ou das opiniões alheias, mas na rocha eterna que é o próprio Deus. Quando não há mais ninguém a quem recorrer, quando todos os braços humanos se mostram curtos demais, é então que aprendemos, de uma vez por todas, a depender única, total e exclusivamente daquele cujo braço jamais se encolhe. Ser escolhido por Deus, no entanto, não nos concede imunidade às batalhas que se travam dentro de nós, e isso nos leva à segunda grande dor, o conflito incessante e violento contra a nossa própria carne. Aqueles que foram verdadeiramente chamados por Deus sentem com uma intensidade avassaladora o peso desta guerra civil que ruge no interior da alma. A luta titânica entre o espírito, que anseia pelo céu, e os desejos caídos da natureza humana, que se agarram ao pó da terra. Há uma sede insaciável por santidade, um desejo ardente de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo somos assombrados por fraquezas, tentações e inclinações pecaminosas que, como sombras persistentes, parecem nunca se dissipar por completo. Esta guerra interior não é para os fracos de coração. O apóstolo Paulo, este gigante da fé, um vaso escolhido por Deus para levar o evangelho às nações, descreveu essa agonia com uma honestidade brutal que ecoa através dos séculos. Em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, ele clama: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Pense nisso. O homem que escreveu epístolas que fundamentam a nossa fé, que foi arrebatado ao terceiro céu, confessava abertamente a sua luta, o seu combate diário contra a sua própria natureza. Isso nos revela uma verdade libertadora. Sentir essa dor, essa tensão, não é um sinal de fraqueza espiritual ou de que Deus o abandonou. Pelo contrário, é a prova irrefutável de que você está vivo em Cristo. É a evidência da consciência espiritual que somente aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus possuem. Os mortos em seus delitos e pecados não lutam, pois já estão cativos. A batalha só existe porque o Espírito Santo de Deus habita em você, guerreando contra a carne, santificando-o, moldando-o à imagem de Cristo. Essa batalha pode ser exaustiva, pode levar-nos às lágrimas e ao clamor por libertação, mas ela é, em si, um sinal de vida, um sinal de que o Espírito está operando uma transformação profunda em seu ser. Os escolhidos não são aqueles que nunca caem, mas aqueles que não ignoram suas falhas. Eles não se acostumam com o pecado, mas o enfrentam com o coração quebrantado, buscando a cada dia, a cada hora, a cada momento, mais e mais da presença purificadora de Deus. Essa luta constante contra a própria carne, essa guerra santa travada no campo de batalha do coração, nos conduz a um desafio ainda maior, a uma dor que é ao mesmo tempo um privilégio, a necessidade de renunciar. Os escolhidos de Deus vivem em uma encruzilhada perpétua, em uma constante decisão entre a sua vontade e a vontade de Deus. E em incontáveis ocasiões, isso significa abrir mão de coisas que, aos olhos do mundo e até aos nossos próprios, parecem boas, desejáveis e justas, mas que não se alinham com o propósito sublime que Deus traçou para nós. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a Oração que Move os Céus e a Terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. Renunciar não é uma tarefa fácil. Não se trata apenas de abandonar hábitos pecaminosos ou velhos costumes.
isso é apenas o começo. A verdadeira renúncia envolve o sacrifício de oportunidades que o mundo aplaudiria, o fim de relações que, embora prazerosas, nos afastam do nosso chamado, e até mesmo a entrega de sonhos pessoais no altar da vontade de Deus. É um processo doloroso, profundamente doloroso, pois fere diretamente a nossa natureza humana, que anseia por conforto, por reconhecimento e pela satisfação imediata de seus desejos. No entanto, aquele que foi verdadeiramente chamado por Deus, ainda que sinta a ferroada dessa dor, compreende em seu espírito que essa escolha, por mais difícil que seja, está tecendo um propósito infinitamente maior e eterno. E essa dor da renúncia, ela raramente é compreendida pelos que estão ao nosso redor. Muitas vezes, aqueles que nos amam em sua visão limitada não conseguem entender por que um escolhido opta pelo caminho mais estreito e difícil. Eles questionam por que resistimos a certas tentações que para eles são normais, ou por que dizemos não a coisas que parecem perfeitamente inofensivas e até benéficas. O que eles não veem é que o escolhido opera sob uma economia celestial. A renúncia não é vista como uma perda, mas como um investimento sagrado naquilo que é eterno, naquilo que a traça e a ferrugem não podem destruir e onde os ladrões não podem roubar. Uma das dores mais insidiosas e ao mesmo tempo mais formativas que os escolhidos de Deus sentem é a solidão espiritual. Observe bem, não falo da solidão física, mas de algo muito mais profundo. Mesmo quando estão cercados por uma multidão, por amigos, por familiares, eles frequentemente carregam uma sensação de deslocamento, como se fossem peregrinos em terra estranha, como se não pertencessem completamente a este mundo. E a verdade é que não pertencem. Isso acontece porque sua visão, seu propósito e seus valores foram forjados na eternidade. Enquanto muitos vivem com os olhos fixos no horizonte do agora, consumidos pelas preocupações e prazeres desta vida passageira, os escolhidos possuem um olhar que atravessa o véu do tempo, buscando a pátria celestial. Essa solidão se manifesta de forma aguda quando eles percebem que pouquíssimas pessoas conseguem, de fato, compreender a profundidade de sua fé, a intensidade de suas lutas interiores e a lógica divina por trás de suas escolhas. Há momentos de angústia em que sentem que não podem compartilhar o peso de certas batalhas, pois sabem que seriam recebidos com olhares vazios ou conselhos superficiais. E, por mais surpreendente que pareça, essa sensação de isolamento pode surgir até mesmo dentro das igrejas, em meio a comunidades de fé, pois o chamado de Deus é único e pessoal para cada alma, e por vezes, a jornada para a qual Ele nos convida é tão específica, tão íngreme, que não encontramos companheiros que possam compreender a intensidade do percurso. Mas, novamente, olhemos para o nosso Mestre, Jesus. No Getsêmani, ele estava fisicamente perto de seus discípulos, mas espiritualmente estava a um abismo de distância. Ele orou sozinho, em agonia, pois sabia que ninguém, a não ser o Pai, poderia sondar a profundidade do cálice que ele estava prestes a beber. Essa dor lancinante da solidão espiritual não é, de forma alguma, um sinal de que Deus abandonou os seus escolhidos. Longe disso. É um sinal de que Ele os está puxando para mais perto de si, moldando-os em um lugar secreto, onde a comunhão com Ele se torna a única fonte de sustento. Afinal, a solidão espiritual, quando abraçada com fé, tem o poder de fortalecer a nossa intimidade com o Pai, pois ela nos ensina, de maneira dura mas eficaz, a depender dele acima de tudo e de todos. E essa solidão, essa sensação de ser um estrangeiro, frequentemente anda de mãos dadas com a incompreensão. O peso de ser mal interpretado. Os escolhidos de Deus enfrentam constantemente a dor de serem julgados, criticados e até rejeitados por aqueles que não conseguem decifrar o propósito divino que os move. Isso pode acontecer dentro do círculo mais íntimo, na própria família, que deveria ser um ninho de apoio, entre os amigos que juraram lealdade, e o que é mais doloroso, entre irmãos na fé, que deveriam ser os primeiros a oferecer um ombro amigo. Mas não se espante com isso, pois o próprio Jesus nos alertou com uma clareza cristalina
conforme registrado em João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Nosso Senhor, a perfeição encarnada, foi rejeitado em sua própria cidade, Nazaré, o lugar onde cresceu. Até mesmo seus irmãos de sangue demoraram a crer nele. Isso nos ensina uma lição vital. A incompreensão do mundo não é um sinal de que estamos no caminho errado. Muitas vezes, é a confirmação retumbante de que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos, seguindo as pegadas do Mestre. Os escolhidos enxergam a vida através de uma lente diferente, uma lente celestial. Enquanto o mundo se afadiga na busca incessante por reconhecimento, por sucesso material, por prazeres efêmeros que se desvanecem como a neblina da manhã, aqueles que seguem a Deus têm seu coração voltado para valores eternos: justiça, misericórdia, santidade, amor. Essa diferença abissal de mentalidade inevitavelmente gera conflitos, provoca afastamentos e atrai críticas dolorosas. Mas não tema, Deus não abandona os seus no meio da fornalha da incompreensão. Pelo contrário, Ele usa cada palavra de crítica, cada olhar de desprezo, como um instrumento para fortalecer a nossa fé, para lapidar as arestas do nosso caráter e para nos conduzir, com mão firme, em direção ao seu propósito sublime e perfeito. Cada vez que você se sentir incompreendido, lembre-se que está em boa companhia, a companhia dos profetas, dos apóstolos e do próprio Rei dos Reis. E esta jornada nos leva a uma das dores mais difíceis de suportar no mundo moderno: a agonia da espera. Em um mundo que idolatra a velocidade, que exige respostas instantâneas e soluções imediatas, aqueles que depositam sua confiança no Senhor soberano do tempo são frequentemente conduzidos a longos e silenciosos períodos de espera que parecem intermináveis. Pode ser a espera por uma resposta de oração que tarda, por uma mudança de circunstância que não chega, por uma promessa divina que parece adormecida. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo como um animal acuado pelas montanhas e desertos, escondendo-se em cavernas, antes de finalmente assumir o trono que lhe fora prometido. Pense em José, o sonhador. Antes de se tornar o governador de todo o Egito e o salvador de sua família, ele enfrentou a traição de seus irmãos, a falsa acusação, a escuridão de uma prisão e anos de um silêncio ensurdecedor de Deus. O que esses gigantes da fé precisaram aprender, e o que nós precisamos aprender com eles, é que o tempo de Deus não opera segundo o nosso relógio. O cronômetro dele é perfeito, e ele nunca falha em cumprir suas promessas no momento exato. O silêncio de Deus no Vale da Espera nunca, jamais, significa ausência. Pelo contrário, é precisamente nesses momentos de quietude que ele realiza sua obra mais profunda em nós. É no silêncio que ele está moldando o nosso coração, removendo as impurezas do orgulho e da autossuficiência. É na espera que ele está fortalecendo as fibras da nossa fé, ensinando-nos a confiar nele não pelo que ele faz, mas por quem ele é. São lições preciosas que jamais seriam aprendidas na agitação do dia a dia. A espera dói, sim, ela rasga a alma, mas ela também nos prepara para o peso da glória que está por vir. É neste tempo de aparente inatividade que os escolhidos aprendem a confiar de forma plena, cega e absoluta, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender a lógica divina. A espera é um campo de batalha, é uma arena onde a fé e a dúvida travam um combate mortal. Não é fácil. A mente se enche de perguntas, o coração fica inquieto como um mar tempestuoso e a sensação de estagnação pode ser esmagadora. Os escolhidos de Deus conhecem bem este terreno árido. Eles sabem que a espera pode ser um deserto emocional, onde os sussurros de desistência e cansaço tentam envenenar a alma. Afinal, como podemos continuar acreditando quando o céu parece de bronze e a terra de ferro? A verdade gloriosa, meu irmão e minha irmã, é que durante este tempo de silêncio aparente, Deus está trabalhando febrilmente nos bastidores do universo,
orquestrando cada detalhe da sua história. Muitas vezes, Ele não muda a sua situação imediatamente, porque, primeiro, Ele precisa mudar algo fundamental dentro de você. É na fornalha da espera que virtudes como a paciência, a resiliência e a humildade são forjadas no fogo. A espera nos obriga a soltar as rédeas do controle que pensamos ter e a descansar na certeza soberana de que o tempo de Deus não é apenas bom, ele é perfeito. Muitos, em sua impaciência, tentam encontrar atalhos, tentam acelerar o processo divino, forçar portas que Deus não abriu, criar soluções humanas para problemas que exigem uma intervenção celestial. Mas os escolhidos, muitas vezes por meio da dor e de erros passados, aprendem que tentar tomar o controle das mãos de Deus só gera mais sofrimento e complicações. Lembre-se de Abraão. Ele tentou apressar a promessa de um filho e isso trouxe consequências difíceis e duradouras para sua família e para a história. Mas aqueles que aprendem a esperar, que confiam mesmo sem entender, que louvam a Deus no meio do corredor, antes de a porta se abrir, esses colhem frutos de justiça e bênçãos que vão muito além do que poderiam pedir ou imaginar. A espera é, portanto, uma dor que molda, uma pressão que purifica. É uma disciplina que transforma meninos em homens e meninas em mulheres de Deus. É uma prova de fogo, mas também é a prova irrefutável de que há algo grandioso, algo preparado desde a fundação do mundo, reservado para aqueles que amam a Deus e esperam nele. E à medida que avançamos nesta jornada, encontramos outra dor profunda que os escolhidos enfrentam, a dor da separação. Conforme alguém se aprofunda no caminho estreito com Deus, nem todos ao redor conseguem ou sequer desejam acompanhar essa jornada. Sonhos que antes eram compartilhados, amizades que pareciam inabaláveis, relacionamentos que eram o centro da vida e até mesmo oportunidades promissoras. Tudo isso, por vezes, precisa ser deixado para trás quando não está alinhado com o propósito soberano de Deus. Em sua sabedoria infinita, Deus muitas vezes permite e até mesmo orquestra que certas pessoas saiam da vida dos seus escolhidos, não por crueldade, mas porque elas não foram chamadas para a mesma jornada, para o mesmo destino. Isso pode ser terrivelmente doloroso, pois o coração humano se apega, cria laços e anseia por manter conexões. A separação deixa um vazio, uma saudade, uma ferida aberta. Mas com o tempo, sob a luz da eternidade, percebe-se que certas partidas foram, na verdade, livramentos divinos ou preparações necessárias para algo infinitamente maior e melhor que Deus tinha reservado. Jesus, nosso exemplo supremo, viveu essa realidade em sua forma mais intensa. Mesmo entre os seus 12 discípulos, o seu círculo mais íntimo, havia aqueles que não compreendiam plenamente a sua missão. E no momento mais crítico de sua existência terrena, na hora da sua maior necessidade, ele foi abandonado, negado e traído. Sua jornada para a cruz foi, em essência, uma jornada solitária, mostrando-nos que o caminho da obediência a Deus muitas vezes envolve caminhar sozinho, separado daqueles que não compartilham do mesmo fogo, da mesma paixão, do mesmo chamado. Mas aqui reside uma promessa gloriosa, um bálsamo para a alma ferida pela separação. Deus nunca, em tempo algum, abandona os seus escolhidos. Mesmo quando as pessoas se vão, Ele permanece. Mesmo quando as portas se fecham, Ele é a porta. O vazio deixado por algumas separações humanas é um espaço sagrado que Deus anseia preencher com a sua presença avassaladora, com a sua paz que excede todo o entendimento e com novas e claras direções que nos guiarão para o centro da sua vontade perfeita. Chegamos ao final desta jornada através das dores sagradas, e as lições que podemos extrair delas são imensas e transformadoras. Se você tem se sentido esmagado, pressionado ou incompreendido por alguma dessas situações, quero que você grave isto em seu coração. Cada dor tem um propósito divino. Os escolhidos de Deus não são poupados do fogo, eles são forjados no fogo. Mas o resultado desse processo não é destruição, e sim a manifestação de uma versão mais forte, mais fiel,
mais resiliente e infinitamente mais próxima do plano perfeito que Ele desenhou para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Agora, a palavra final não é minha, mas sua. É a sua vez de agir. Se esta mensagem incendiou a sua alma, se ela trouxe consolo ao seu espírito ou clareza à sua jornada, não aguarde para si. Inscreva-se agora mesmo no canal Conexão Divina e junte-se a uma família de peregrinos que buscam a profundidade de Deus. Mais do que isso, desça até a seção de comentários e nos diga o que você sentiu, o que aprendeu ou qual dor você está enfrentando. Seu testemunho pode ser o farol de esperança que outra alma precisa ver hoje. E por fim, pense em alguém, uma pessoa específica, que precisa ouvir esta mensagem. Seja um canal da graça de Deus e compartilhe este vídeo. Seja a resposta à oração de alguém hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você, agora e para sempre.